Olá, estamos de volta. Bom, eu mais do que nada estou de volta, né? Fiquei fora na semana passada. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do seu Descomplicando a Estética. E essa semana a gente vai fugir um pouco de tudo que a gente já comentou aqui em outros episódios, mas sem fugir tanto assim da realidade dos nossos queridos negócios de estética. Eu tenho visto tantas coisas girando por aí, Cris, principalmente depois do que tem acontecido com a questão do Covid, né? Que eu decidi juntar os pontos e trocar uma ideia contigo e com o pessoal que nos escuta sobre esse assunto. Pelo título, né, você já deve ter uma ideia do que a gente vai conversar hoje, e não tem muito mistério mesmo, a gente vai falar dessa situação de compatibilizar o trabalho com outras situações da vida, de quando a gente deve nos preocupar por estar virando esse workaholic que eles falam, né, ou seja, o trabalhador compulsivo, do mal que isso faz para os nossos negócios e para a nossa produtividade. Vamos falar sobre culpa, sobre trabalho e família, sobre essa jornada de super-herói, porque todo empreendedor no Brasil ele é um super-herói, né? E como viver de forma mais leve, mais feliz com o que a gente consegue e com o que a gente pode fazer também. Hoje, mais do que nunca, a gente vai procurar deixar de lado o roteiro, né? Porque vai ser uma conversa franca. Acredito que todo mundo tem experiência nesse departamento para contar. E a gente vai procurar também, com esse programa, identificar se alguém tá com algum problema nesse âmbito e tentar deixar mais leve essa jornada, né? De ter o nosso próprio negócio. Porque a gente sabe que tem tanta coisa para fazer, tanta obrigação, que é muito fácil se perder e terminar trabalhando mais do que o recomendado como saudável, digamos. Cris, tudo bem? Me diz como tu vê essa situação. Eu decidi trazer esse assunto porque eu vi muita matéria nos últimos dias sobre compatibilizar o trabalho com a família, principalmente depois que estourou a crise, né? Muita gente passou a trabalhar em casa. Minha ideia não é falar de trabalho remoto, obviamente, porque não entra muito no nosso ramo, é muito difícil, mas sim identificar situações de risco e como a gente pode promover mudanças, né, para melhorar o nosso estilo de vida como empreendedor. Vamos deixar bem claro antes de começar, né, que não tem nada de errado trabalhar. A gente mesmo sempre comenta que a gente precisa se esforçar para ter os resultados, e trabalhar de forma inteligente e tudo mais, né? Mas nada que ocorre em excesso é bom, ou melhor dito, né? Tudo que acontece em excesso tem as suas consequências. Diz para nós, Eiras. Olá, Gabriel. Olá, pessoal. Esse período de isolamento, ele serviu e também está servindo, porque acho que nem todo mundo voltou, né, à sua rotina normal, então está servindo para que as pessoas repensem muitas coisas sobre suas vidas, sobre a rotina, sobre o trabalho, né, o que pode fazer para monetizar nesse momento também. Nós, da estética, temos um trabalho muito presencial e nos vimos obrigados a nos reinventar, né, e de alguma forma estar presente na rotina das nossas pacientes, seja com a elaboração de grupos para poder estar ajudando elas, envio de dicas, orientações, ou mesmo com a venda de home care, a fim de elas manterem os resultados dos tratamentos que a gente vinha já fazendo em cabine, né, e acabamos precisando dar uma pausa nesses atendimentos. Eu acho que todo empreendedor no Brasil realmente ele é meio super-herói, né? Porque toda a demanda burocrática não é fácil, e a gente acaba fazendo jornadas extras de trabalho também. E quem pensa que vai virar dono do seu negócio para trabalhar menos, eu já aviso que é um ledo engano, porque vai passar a trabalhar muito mais, né? Vai levar trabalho para casa, vai passar muitas noites em claro, pensando que caminhos vai tomar, pensando no bem de toda a sua equipe. Mas, como já foi iniciado o assunto, né, nós temos que procurar trabalhar de forma inteligente e produtiva, não apenas de maneira a estar ocupado. Eu já trabalhei muito, já me culpei muito também, mas hoje até eu consigo aliviar um pouquinho mais as coisas, senão eu acho que eu já estaria surtada. Se alguém descobrir a fórmula de abrir um negócio e trabalhar menos, que comente aqui com a gente que tá todo mundo interessado, né? Mas vamos lá. Acho que o primeiro a gente precisa entender aqui, Cris, é o que significa trabalhar muito, né? Porque se for falar para uma pessoa que ela trabalha muito, e que ela realmente trabalha muito, dificilmente ela vai concordar. A linha de definição ela é muito fina e a resposta também vai variar de acordo com a pessoa que estiver respondendo. Mas acho que dá pra gente pegar essa faixa aceita até, né, que até é lei, dependendo do país, de 8 a 10 horas diárias como algo normal, digamos, e conversar em cima disso. Eu queria, inclusive, em um princípio, comentar, né, que trabalhar muito é quando a gente começa a ter problema de relacionamento, de saúde, mas isso também é muito relativo de pessoa para pessoa e do tipo de estrutura emocional e familiar que cada pessoa tem. Então vamos deixar esse assunto para depois como possíveis causas, né, do excesso de trabalho. É difícil encontrar uma definição exata para o trabalhador compulsivo, mas como o nome já meio que indica, é aquela pessoa que faz toda a sua vida girar em torno do trabalho a ponto de deixar todo o resto de lado. Por exemplo, aquela pessoa trabalha 10, 12 horas por dia,
leva a tarefa para casa e não existe nada mais importante que resolver uma pendência que surgiu no final de semana, no meio da noite, enfim, né? E alguém vai pensar, mas qual que é o problema de trabalhar duro e tirar meu negócio do chão, né? Nenhum. Mas tem uma linha imaginária, né, muito tênue ali que divide o trabalhar duro e ser um trabalhador compulsivo. E a gente precisa tomar muito cuidado para não cruzar essa linha, porque viver do outro lado dela traz graves consequências para nossa saúde, vida, relacionamentos e para o nosso negócio também. Então vamos fazer esse programa ao contrário até, vamos falar dos casos e situações que pode levar a gente a trabalhar muito. E depois a gente fala das soluções para sair desse espiral, digamos, e das consequências disso também. O primeiro ponto que eu tenho aqui, Cris, para a gente comentar é a questão da obrigação e da pressão. Eu vou começar até contando uma história aqui que vai representar muita gente. É assim, eu decidi abrir meu negócio, né? Fiz alguns investimentos, seja em produtos, equipamentos. Talvez eu aluguei uma sala, né? E comecei a atender. Obviamente estou extremamente feliz por poder cumprir um sonho, mas as poucas semanas, né? Algumas contas começam a chegar. E o sentimento de obrigação faz com que a pressão por estar trabalhando e conseguir o dinheiro para pagar essas contas aumente cada vez mais. E é uma situação muito comum, a gente não quer jogar fora todo o esforço inicial que a gente fez para chegar até aqui e coloca na cabeça que tem que dar certo. Não importando o que a gente precisa fazer, tem que dar certo. Mas também a gente precisa ter cuidado para que isso seja uma exceção e não a regra, né? Não tem problema em fazer isso por um tempo até conseguir estabilizar a situação, digamos. Mas a gente precisa ter consciência de adquirir a normalidade assim que as coisas forem melhorando. Acontece também com quem é colaborador de alguma empresa, não só com donos, né? Dependendo do ambiente de trabalho, claro, também. E eu até já vivi isso, mas existe uma pressão oculta, né? De que a gente precisa render o esperado ou a gente vai ser demitido. E o segredo é que tu conseguir equilibrar essa pressão a ponto de extrair bons resultados desse sentimento, né? Sem que isso se transforme em uma compulsão, na verdade. E aqui dá para citar que entra também uma questão cultural, algo incutido na nossa cabeça lá nos primórdios, que é o de trabalhar como um escravo, né? Em épocas passadas isso realmente acontecia. Tinha o capataz com algum método de castigo, o trabalhador com a sua enxada e um monte de capim para cortar, por exemplo. Caso não cortasse todo o imenso terreno durante todo o dia, mal se alimentando, debaixo de sol ou nem conseguindo fazer suas necessidades básicas, era castigado. Isso é coisa de séculos atrás, mas que permanece na memória da nossa cultura. Quantas pessoas que começam a trabalhar assim que o sol nasce, passam todo o dia na empresa com 1000 tarefas, mal se alimentam, quem dirá cuidar, né, do seu bem-estar. Vão para casa cheios de tarefa, tem família que mal dão atenção, não dormem direito, passam a base de medicamentos para dormir, outro medicamento para se manter acordado e por aí vai. A gente tem vários exemplos, se a gente olhar para o lado, tem na nossa família também, né? Então, quando estamos iniciando um negócio próprio ou numa empresa, a gente está entrando como um colaborador novo numa empresa, é comum a gente querer mostrar que é capaz, né? Mas que isso seja feito de forma saudável, sem a pressão ou uma autocobrança, porque muitas pessoas são muito autocríticas e se cobram ao extremo. Então, algo que pode ajudar é não fazer contas além do que pode cumprir, né? Para não ficar se matando no trabalho, pensando que tem isso ou tem aquilo para pagar. Por exemplo, agenda paciente das 6 da manhã até as 10 da noite, né? Porque precisa pagar uma maca de 5.000 reais que comprou, por exemplo. Poderia ter comprado uma maca de nem R$ 1.000 e não ia ficar com essa preocupação toda, né? Então, como diz o ditado, a gente deve dar o passo conforme a perna. Isso faz com que a gente consiga manter o equilíbrio entre o trabalho e a vida. Boas observações. E aqui eu até vou continuar já puxando toda essa história dos medicamentos que tu comentou, que vem a segunda coisa que eu queria falar no programa de hoje, que é a questão do medo e da ansiedade. Da pressão, né, que a gente estava comentando antes, acaba surgindo esse medo. O medo de não conseguir pagar as contas, de quebrar, de perder os clientes, de ter que perder certas condições, né, que a gente vai adquirindo quando a gente abre um negócio. Enfim, a vida de empreendedor eu acho que ela é rodeada de medos. Quem nunca teve medo nessa jornada que atire a primeira pedra ou manda uma mensagem para nós ali pra gente descobrir qual é que é o segredo. E esse medo gera também uma ansiedade que faz com que a gente trabalhe até conseguir chegar em algo que acalme essa ansiedade, né? Por exemplo, eu preciso trabalhar, eu não posso parar até não conseguir juntar todo o dinheiro para pagar as contas desse mês. E o grande problema é que a gente vai colocando metas, às vezes reais, às vezes imaginárias, né, na nossa cabeça, que buscam eliminar um pouco esses medos.
E a gente entra numa vida de trabalho 24 horas por dia, porque esses medos nunca vão desaparecer, né? Todos os meses a gente vai ter conta para pagar, todos os meses vai ter risco, todos os meses a gente vai perder alguns clientes e ganhar outros. Então, de novo, acho que o segredo é o equilíbrio. E a gente passou por uma fase de muito medo, de muita ansiedade, então isso acabou ficando mais evidente na vida das pessoas. Mas o que eu tenho para dizer é que o medo é o nosso companheiro diário. Quem disser que não tem medo de alguma coisa vai estar mentindo, né? Se você é funcionário, tem medo se vai ser demitido, né? Até se tu estiver nessa condição, mesmo sendo demitido, tu ainda tem seguro-desemprego, tem multa do FGTS, tem alguns valores a receber que vão te ajudar a segurar as pontas por um período, mas quando tu empreende, só existem as obrigações e os riscos pertinentes ao negócio. Até teve uma pessoa que me disse um dia, ela é colaboradora, ela, se tu for ver, né, vale muito mais a pena tu ser funcionário do que ser dono de uma empresa, porque quando tu é dono, tu não recebe nada, e realmente. Então, quando colocamos metas e nós vemos que somos capazes de alcançar essas metas, que a gente pode desfrutar de algumas coisas, a gente acaba aumentando essa meta e vamos sempre nos desafiando, porque nós nos acostumamos, né, com alguns benefícios e a gente não quer perder. Então, é tipo a Dilma, né, quando a gente alcança a meta, a gente dobra a meta e vai indo atrás da meta sempre. Daí não para nunca, né? Inclusive a gente até vai falar de um assunto mais ou menos nesse sentido em algum próximo programa. Já tá meio que pronto ali o episódio, só precisa sentar pra gravar ele, mas vamos deixar ali de ladinho por enquanto. O próximo ponto, Gris, acho que poxa, nos últimos anos é o grande vilão aqui dessa história, que é a tecnologia. A tecnologia, ela é ótima pra quem sabe usar, mas é um veneno se a gente não tiver autocontrole. Eu até vou fazer uma pergunta, e quantas vezes você, Cris, ou as pessoas que estão nos escutando, tava lá jogado no sofá, vendo alguma coisa na TV, aproveitando o tempo de descanso, né? E recebeu uma mensagem de um cliente, ou possível cliente, no Instagram, ou no Facebook, ou onde for, e saiu correndo pra responder, né? Ou bateu aquela criatividade instantânea, parou tudo que tava fazendo pra ir correndo gravar um story sobre algum assunto do trabalho. E sabe o que é pior? Que a tecnologia é mestre em fazer com que a gente trabalhe sem parecer que tá trabalhando. Porque, teoricamente, a gente tá no Instagram, tá no Facebook, né? Que é uma rede social, a gente tá ali se distraindo, entre aspas, aproveitando o tempo livre, mas bateu aquela mensagem e o nosso estado mental ele muda completamente de descanso para responder uma dúvida. E parece inofensivo, porque são 3 minutos para responder, né? Mas e o hábito de fazer isso sempre, né? De nunca aproveitar ao máximo um momento por estar pendente do celular ou de deixar que a cabeça nunca descanse, na verdade. Então, vou deixar um chamado aqui, que tenha muito cuidado com a tecnologia, porque ela disfarça o lazer em trabalho e é muito fácil se perder ali no meio, né? Isso é verdade. Eu sempre digo que a tecnologia ela é ótima quando funciona e quando a gente sabe usar ela também, né? Eu seguidamente tenho o celular na mão porque eu estou fazendo uma montagem para um post, ou porque eu estou estudando algo, né? Ou respondendo a alguém que me chamou. E aqui tem mais um perigo, né? Com a facilidade de comunicação, as pessoas acabam enviando mensagem a qualquer momento, achando que a gente também deve responder imediatamente essa mensagem. E o pior é que muitas pessoas realmente fazem isso, né? Às vezes enviam mensagem de madrugada, porque simplesmente, por exemplo, uma mãe está lá amamentando a criança, resolveu mandar mensagem de madrugada para não esquecer. Né? E até às vezes as pessoas dizem assim, pegam, olham, mas olha só, ela tá online, ou então ela tem a última visualização há 10 minutinhos atrás. É certo que ela já vai responder. Isso eu também fazia muito, né? Até que eu deixei um número para o trabalho e outro número para o meu pessoal. Eu separei, então, as duas contas, né? Depois eu acabei removendo também aquela notificação de leitura daquele aplicativo famoso que todo mundo usa de conversação, né? E também, quando é que foi a última visualização, tanto minha quanto das outras pessoas, né? As pessoas não veem o meu status, eu não vejo dos outros. Eu confesso até que isso foi libertador. E até vou contar uma história, né? Esses dias o meu marido ficou preocupado, porque o pai dele tentava falar com a irmã dele, sem sucesso. E ele viu que a irmã tinha visto o seu WhatsApp a última vez há 2 ou 3 horas atrás, né? Sendo que ela está sempre grudada no celular. O que que ele fez? Insistiu até que ela atendeu e ele ainda acabou xingando ela, né? E eu disse, tá, então se eu não atendo, sem que tu saiba a última vez que eu vi, tu vai acabar chamando a polícia? E ele disse que sim, né? Porque no mundo de hoje, tu não tá sempre no celular, é porque algo aconteceu, tem alguma coisa errada, porque as pessoas estão sempre conectadas.
De repente tava no cinema, sei lá, e não tinha nada que ver, né? Mas enfim. E outro caso que eu queria adicionar ali aos teus exemplos é que tem gente que fica braba até se tu não responde com certa rapidez, assim, ah, não, visualizou e não respondeu sim, mas talvez eu dei uma olhadinha porque tava fazendo outra coisa e ficou na minha cabeça, eu tenho que responder depois, né? Mas não te respondi na hora porque eu tava com outras coisas, né, por fazer. Então, acho que tem que. E aí, adaptando também, as pessoas também têm que entender um pouco que a tecnologia é muito boa, mas a gente tem que dar uma controlada. Mas continuando por aqui, né? Eu vou entrar na questão da culpa, né, que eu vou falar com certa propriedade no assunto, porque acontece comigo, às vezes, ou muitas vezes, nem sei, de sentir culpa por não estar trabalhando. Principalmente quando a gente tem aquela tarefa na cabeça, né? A gente sabe o que precisa fazer para terminar, mas sei lá, fim de semana, ou são 10 da noite, situações onde a gente não deveria estar com cabeça no trabalho. Mas a gente quer trabalhar porque parece que terminando aquela tarefa vai virar uma chave e tudo vai mudar, né? Só que na verdade não funciona assim, né? O trabalho não vai terminar, no dia seguinte vão aparecer outras tarefas e o que vai fazer a mesma diferença é a união de todas elas no final, né? Junto com a persistência, a gente vai conseguir alcançar um resultado maior que a gente estava procurando. Então não é trabalhar 24 horas e tentar terminar todos os trabalhos do mundo, mas sim fazer um pouquinho cada dia até conseguir chegar naquele objetivo. Eu até sempre digo, é mais importante a produtividade, né, do que as horas de trabalho, de ficar sentado na frente do computador sem conseguir fazer nada, por exemplo. Outra situação é quando a gente está desempenhando tarefas mais de parte criativa, né, que a gente não tem um roteiro para seguir, ou não tem um pop até, né, puxando para outros programas que a gente fez, e que a cabeça precisa funcionar para que essa tarefa aconteça. Como, por exemplo, preparar os episódios aqui do Descomplicando. E a gente não consegue criar, né? E aí vem aquela culpa por não estar trabalhando, junta com o medo e a ansiedade de não conseguir terminar a tempo, daí vem a pressão, a obrigação por entregar aquele trabalho e aí explode, né? Se a gente não conseguir controlar, fica totalmente bloqueado e não consegue desenvolver o que precisa ser feito. Mas não pensa que eu fico para trás no quesito culpa, né? Ainda mais depois de ter filho. Eu me culpava muito por estar com ele e não estar no trabalho, né? Quando eu estava trabalhando, ficava pensando se ele estaria bem, enfim, né? Eu digo que sempre a culpa é a eterna companheira das mães. E tem várias mães ali que nos escutam também e que são profissionais da área. Eu até já contei aqui, mas vamos repetir, porque sempre tem gente nova que está nos escutando e acaba entrando pelo episódio mais recente. A minha rotina, ela era assim, deixava o Davi na escolinha, pegava no almoço, levava de volta início da tarde, pegava fim da tarde, deixava com alguém para voltar no trabalho mais um pouco, umas 2 ou 3 horas, buscava ele, sei lá, com quem estivesse, ia para casa, ele tinha toda a função dele, mais algumas coisas a resolver, né? Então ficava a culpa de estar com ele, mas sempre no telefone, porque podia estar ali amamentando, mas respondendo alguém, e também por não conseguir ter constância nas atividades necessárias do meu dia a dia. Eu resolvi mudar, né? Deixei ele na escolinha direto, das 8 às 18, enquanto eu trabalho, né? E ontem mesmo eu falava também pro meu marido que hoje, mesmo com ele, tendo ele, eu faço mais coisa do que antes de ser mãe, porque eu consigo ser mais produtiva do que ocupada, né? E eu não sinto também tanta culpa como eu senti anteriormente. Tá aí, né? Um exemplo para as mães que nos escutam também. E continuando aqui com as nossos tópicos, digamos, é o orgulho, né? Que é mais uma situação que faz com que a gente passe da conta trabalhando. Normalmente, quando a gente vai começar um negócio, e eu tenho certeza que muita gente que nos escuta vai poder confirmar isso, acontece que aparece muitos desconfiados, né? Muita gente que duvida de nós e que faz aquela pergunta: ah, mas você tem certeza que tu vai conseguir fazer isso? Tem certeza que tu vai sair do trabalho para te dedicar a outra coisa? Enfim, é muito arriscado e todas aquelas frases, né? E por mais que a gente tenha uma casca grossa, esses comentários negativos acabam entrando na nossa cabeça e a única coisa que a gente quer é provar pra todo mundo que eles estavam errados. Como se eles merecessem alguma resposta, né? Mas vamos lá. E a gente entra numa espiral de trabalho que até a gente não conseguir chegar a uma imagem que a gente estabeleceu na nossa cabeça, a gente não para. Então, se eu coloquei na cabeça que eu vou ter uma clínica na cobertura do prédio mais cobiçado da cidade, só para dar um exemplo, né? Eu vou trabalhar como um louco, né, até chegar lá, só para provar para essas pessoas. De novo, como se elas merecessem algo. Só que tem vários problemas, né? Primeiro, não faz o menor sentido entrar em uma corrida dessas. Segundo, porque pode ser que isso nunca aconteça. E terceiro, vou deixar uma pergunta até, né? Você está disposta a prejudicar a saúde, relacionamento, família, entre outros, para tentar fazer isso? Será que vale a pena?
Então não tem nada de errado em estabelecer um plano ambicioso para o teu negócio, mas que seja algo que vai te satisfazer como pessoa e como profissional. Não que você acha que vai satisfazer a terceiros que nunca te apoiaram nessa jornada. E outra situação, que eu tô cheio de outras situações hoje parece, né? Para adicionar aqui nos comentários. A gente relaciona com o que a gente relaciona com o medo, na verdade, que a gente falou antes, é ter chegado a um patamar que a gente queria estar. E por orgulho, né, o medo de perder essa situação, a gente acaba trabalhando mais do que o necessário para manter as coisas juntas, digamos. Na verdade, quando a gente vai começar algo, eu acho que as únicas pessoas que acreditam que vai dar certo somos nós mesmos e as nossas mães, né? Todos os outros, eles podem até não falar nada para não desanimar a gente, mas eles também não acreditam no nosso sonho, né? Então fica aquela velha vozinha falando na nossa cabeça: faz isso que vai dar certo, vai em frente. E o nosso orgulho não nos deixa desistir, pelo contrário, a gente trabalha cada vez mais para mostrar realmente que vai dar certo. Eu até já sonhei em ter uma clínica numa casa, mil e uma coisas, né? Mas eu também penso em quanto mais estresse eu teria com tal condição, né? Isso me deixaria realmente feliz, eu seria somente por orgulho e mostrar que eu posso conseguir essa casa nesse espaço mais amplo, né? Então, deixo aqui para vocês pararem e refletir naquilo que vocês realmente querem, que vai fazer vocês felizes e que não é algo só para mostrar para os outros que vocês são capazes. Tem que saber a hora de acelerar e a hora de pisar no freio também, né? Não dá pra ficar sempre com o acelerador no fundo, porque uma hora que a gente acaba arrebentando. O próximo, Cris, é a falta de organização. E a gente, obviamente, já fez um episódio por aqui falando de produtividade e outros assuntos, acho que foi o número 7 até. E a questão da falta de organização, ela é fatal nessa questão de excesso de trabalho, porque parece que a gente trabalha e não sai nunca do chão. Normalmente acontece porque a gente tá focando na tarefa errada ou porque a gente passa o dia tentando arrumar problemas de outras tarefas que foram mal feitas porque não estavam bem organizadas. Então é importante a gente se organizar, ter uma lista de prioridades, né? Atacar as tarefas de maior impacto primeiro e se livrar da culpa caso alguma delas fiquem para trás, né? No dia seguinte você vai ter a oportunidade de retomar o que não foi feito e continuar trabalhando. Como eu estava comentando antes, o trabalho não é que vai terminar hoje ou amanhã. O trabalho vai aparecer todos os dias. E até a dica que nós demos, e vamos repetir agora, é tenha uma agenda e coloque tudo nela, mas tudo, tudo mesmo. Às vezes parece bobo, acordar tal horário, levar o filho tal horário para a escola, tomar café tal horário, né? Assim, mas essa é uma forma de conseguir visualizar o que é necessário ser executado, o que pode ser delegado, né? Lembrando que você precisa confiar, porque se tiver de refazer é retrabalho e sobrecarga, né? E aquilo que pode ficar para depois, se aquilo que tá, sei lá, tá lá no final da tua lista, então é algo que tu não precisa estar fazendo com urgência, senão vai virar só aquela bagunça, aquela bola de neve. Pega a atividade que precisa ser feita e executa ela até o fim, sem começar outra no meio dessa que já está executando, né? Senão vão ficar várias tarefas em aberto e vira a maior bagunça. Não termina nunca de trabalhar daí, né? Não termina nada, começa e não termina nada. Mas a última questão, antes de passar para a questão de como evitar entrar nessas situações e tudo mais, é de inventar trabalho. Que vai parecer até estranha, talvez, mas eu vou tentar explicar ela aqui. No que consiste, então? Vamos supor que você trabalha normalmente, né? Faz vários atendimentos durante o dia, tirou algumas horas para cuidar da parte administrativa também. Mas, em vez de ir para casa satisfeita, né? Com o sentimento de dever cumprido e voltar só no dia seguinte, você acaba inventando um trabalho para fazer lá no final do dia, um material novo de treinamento para funcionário, vamos dizer, para dar um exemplo, né? Mas você não tem nenhum plano de contratar pessoas nos próximos meses. Ou outro exemplo, eu vou fazer um POP sobre um procedimento que você vai oferecer daqui 6 meses, né? Depois que fizer um curso específico. Não sei se dá para entender a ideia. Talvez seja necessário desenvolver esses materiais no futuro, mas será que precisa ser feito agora? Realmente preciso estar ali no meu espaço de trabalho sem ir para casa para fazer isso agora ou posso fazer mais para frente, né? Ou deixo ir um pouco mais longe nesse exemplo até. Você começa a desenhar um cartão de visitas, né? Só que você jamais faz visita a clientes. Eles que vêm até o teu espaço, né? Acho que ali dá para explicar melhor o que eu queria dizer com esse inventar trabalho. Dá para entender sim, né? Eu digo que isso é bem comum naquelas pessoas que sofrem por antecipação, né? Que precisam se organizar para situações que podem às vezes nem acontecer. Não sei se
tu que tá ali nos ouvindo do outro lado, é assim, né? É o famoso mas. Ah, mas se acontecer de vir uma cliente procurando tratamento para disfunção X, né? E você sequer cogitou em trabalhar com esse leque. Eu já fui muito desse mas. Hoje eu procuro dar os passos conforme as coisas que eu tenho, conforme o que eu tenho para oferecer, né? E conforme o que vai acontecendo. Vejo se realmente há necessidade ou não. Isso torna a vida muito mais saudável. É, o mas não existe, né? Espera até chegar no momento e aí resolve quando aparecer. Então vamos recapitular um pouquinho, né? Antes de entrar nas possíveis formas de driblar esse problema de compulsão pelo trabalho, digamos. A gente tem obrigação e pressão, que a gente comentou, medo e ansiedade, tecnologia, culpa, orgulho, falta de organização e inventar trabalho. Obviamente deve ter, a gente pode ficar horas falando, vai ter outros tópicos para comentar, mas a gente procurou atacar esses hoje. E aí vamos começar a conversar primeiro, né, em linhas gerais, de como driblar isso, depois a gente entra em cada um deles em mais detalhe. Acho que o primeiro a gente precisa fazer, né, é reconhecer o que está acontecendo e pedir ajuda. Notar os sinais do nosso corpo também, né, se a gente está estressado, se está dormindo mal, passando menos tempo com a família, com os amigos, se está irritado, se alguém já disse pra gente que a gente está trabalhando muito, também é um bom indicador. Redefinir na nossa cabeça, na verdade, que o trabalho não é tudo, que tem uma grande parte da vida que acontece fora do ambiente de trabalho, e talvez a mais importante até, e que a gente tem pessoas que também contam com a nossa presença, né, e querem estar junto com a gente nesses momentos. Algo que ajuda também, né, eu acho que é ter uma rotina bem definida, e não digo chegar às 8, sair às 18 horas, nem nada disso, mas pelo menos ter um objetivo nesse sentido, né, procurar fazer o máximo de horas em um dia e depois sair, né, quando terminar esses horários sair para aproveitar a vida. E programar os atendimentos dentro dessa faixa horária, né? Não ter medo de passar um cliente, por exemplo, pro dia seguinte, se for necessário, porque eu acho que conversando eu tenho certeza que eles vão entender também os motivos. Ter uma rotina de exercícios físicos, além da rotina de trabalho, tem uma relação bem interessante ali entre corpo e mente, que quando a gente faz exercício a gente acaba liberando estresse, nossa cabeça funciona melhor, a gente é mais produtivo, né? Tem vários estudos com relação a isso. E não sei o que mais a gente pode comentar em linhas gerais, Cris, antes de entrar nos tópicos específicos. Eu acho que a grande maioria dos profissionais que trabalham na área estética acabam pensando muito mais no outro e esquecem de si. Ah, eu não posso deixar a cliente na mão. A fulana só pode vir às 23 horas fazer a unha, né? Por exemplo, mas será que ela só pode vir nesse horário mesmo? Esses são alguns exemplos, eu digo que é tudo uma questão de prioridade. Sei lá, a pessoa, ela quer fazer a unha, mas às vezes ela bota qualquer outra coisa na frente como sendo uma prioridade. Daí tu tem que estar esperando ali até tarde da noite, pensando na tua família que está em casa te esperando, né? Nesse isolamento, que muitos ainda estão, acho que a gente precisa rever quais são as nossas prioridades, né? E muitos perceberam que a estética, seja clínica ou de embelezamento, é algo que também tem a sua importância na vida das pessoas. Então, meus colegas, né, o que tem de prioridade na vida de vocês? Trabalhar feito loucos para pagar a melhor escola de cursos, né, e tudo mais para os filhos, e no final das contas, o que eles realmente querem é ter um pouquinho mais de tempo com vocês, passar mais tempo no trabalho, acabar com o teu relacionamento, porque tu não pode sair um dia na semana para jantar ou ver um filme com o teu parceiro. O nosso trabalho, ele é importante, ele nos proporciona muitas coisas, muitas conquistas a gente consegue através do nosso trabalho, mas não adianta nada a gente ter o dinheiro e não poder usufruir com as pessoas que a gente ama. Então, façam uma atividade física, meditem, cuidem da autoestima de vocês também, né? Porque a gente precisa estar bem para poder cuidar bem dos outros. Eu acho que de novo a palavra que entra aqui é equilíbrio, né? A gente passa grande parte da nossa vida no trabalho, no ambiente de trabalho, no que a gente faz, e por sorte a gente consegue fazer o que a gente gosta, né? O que a gente ama, mas também não adianta esquecer que existe toda uma vida por trás disso e se dedicar só à questão de trabalho. Tem que ter esse equilíbrio. Mas agora, Cris, entrando nos tópicos já específicos de como driblar cada um deles, né? Na questão da obrigação e da pressão, principalmente pelo dinheiro ou falta dele, né, no caso, eu acho que organizar e ter um melhor entendimento do negócio pode ajudar bastante.
Lá vou eu ser o disco quebrado de novo. Mas talvez quem não me escutou vai achar que é a primeira vez que a gente tá comentando. Mas ter na mão a informação de quanto eu preciso pagar todos os dias, no mês, nos próximos meses, e comparar com o que eu recebo de ingresso todos os dias, no mês e nos próximos meses, pode dar uma claridade maior e entender quantos dias eu preciso trabalhar, por exemplo, para cumprir com as obrigações e, consequentemente, tirar um pouco dessa pressão, né? Da pressão dessa situação, na verdade. Aqui o meu comentário é curto, né? É aquela tabelinha mínima que a gente sempre fala desde os primeiros episódios, né? Porque hoje em dia tu ficar no achismo dos negócios é garantia de insucesso. Com certeza. O seguinte seria o medo e a ansiedade. E aqui é mais difícil buscar uma solução, né? Eu acredito. Primeiro a gente precisa identificar esse medo e entender ele, né? Descobrir se é um medo real também. O que eu faço e me ajuda muito, né? É pensar qual a pior coisa que eu teria que enfrentar se acontecesse esse cenário que tá na minha cabeça, né? E normalmente quando a gente mentaliza esse pior cenário, a gente se dá conta que ele não é tão ruim assim, não é tão feio como parecia, né? E depois de descobrir esse pior cenário, né? Quais as alternativas que eu teria para driblar essa situação? Então vamos fazer um exercício aqui, né? Só para descontrair um pouco. Vamos dizer que eu tenho medo de não conseguir pagar as contas. Então por isso eu trabalho muito. Ok. Qual o pior cenário de não conseguir pagar a totalidade das contas? Porque alguma coisa você vai conseguir pagar, né? Não é que não vai pagar nada. Ok, vai ficar com alguns boletos vencidos, talvez, né? Talvez entre no SPC e Serasa, pode ser. Vai ter que pagar os boletos com multas e juros naquele mês. Ok. O que mais? Quebrar? Acho que precisa de um pouco mais de que um só mês ruim para acontecer isso. E como eu posso contornar a situação? Bom, tenho várias opções, né? Posso renegociar a dívida, talvez posso devolver parte da mercadoria se a compra foi muito grande, né? Talvez eu estimei de forma incorreta. Talvez eu tenha caixa, eu posso tirar dinheiro do caixa para fazer essa suplementação. Caso eu tenha posso pedir ajuda, talvez, né? Ou pedir um empréstimo, enfim. Se a gente começa a observar, a gente se dá conta que existem várias alternativas ali para solucionar o problema e que não é o fim do mundo que a gente tava pensando. É nada como uma pandemia para colocar a gente em tal situação, né? Eu duvido que não tenha sentido medo e ansiedade nesses dias. Então, além das alternativas que o Gabriel citou, eu ainda acrescento fazer uma meditação e fazer uma yoga, né? Sei lá, são duas técnicas que te ajudam a respirar, acalmar tua mente, controlar teus pensamentos e ficar também mais centrada para poder buscar as soluções com calma e mais clareza. Essa vai ser fácil e vai ser rápida. Mas vai ser interessante. Que é a questão da tecnologia. Bom, ter autocontrole, obviamente, né? Deixar o telefone de lado quando estiver junto com família, em encontros com os amigos, vendo filmes, séries, enfim, o que for. Pra quem é mais complicadinho aqui, a gente tem aplicativos que você pode baixar e que eles te ajudam a monitorar esse tempo de uso do celular e de redes sociais. Dá para configurar alarmes neles, né, que de repente avisa quando você chegou no limite de uso, e dá para configurar um bloqueio de notificação dos aplicativos, enfim. Assim como a tecnologia pode te fazer trabalhar mais, ela também pode te ajudar a trabalhar menos se você quiser. Então, é tudo questão de querer fazer essa mudança. Claro, e é a mudança de hábito, né? A gente está acostumado a estar com o celular pendurado ali o tempo todo, qualquer brilho na tela a gente já olha se é uma notificação ou não. Eu bloqueei várias notificações, porque senão, ainda mais com os grupos, o celular não para em nenhum momento, né? Eu já vi casos também onde amigos se encontram e deixam o celular no centro da mesa, e ninguém pode mexer durante a janta. Isso é uma ideia legal, né? Porque é bem comum a gente ver uma mesa com várias pessoas e cada um no seu celular falando com quem está longe, ao invés de aproveitar o momento com quem está ali sentado na tua frente, no teu lado. Então a tecnologia ela está aqui para nos ajudar, sim, mas a gente não pode ser refém ou viciado nela. Essa do celular no centro da mesa eu vi, e eu vi com uma mudança ali. Tipo, o primeiro que pegar o celular termina pagando a conta. Eu acho que fica até mais interessante, né? Pra ver quem é que vai ter o controle mesmo, vai querer tirar o dinheiro do bolso pra pagar a conta de todo mundo depois. Mas o próximo, Cris, a questão da culpa, eu até vou contar aqui o que eu faço pra evitar esse sentimento quando eu não tô trabalhando e minha cabeça acha que eu deveria estar trabalhando, né? Bom, eu obviamente não tenho horário definido, embora eu procuro trabalhar uma certa faixa horária ali. Mas como independente, a gente não tem ninguém dizendo, faz isso, faz aquilo, né? O que é ótimo, mas se a gente não tiver disciplina, é fácil passar o dia inteiro fazendo coisa que não tem nada a ver com o teu foco principal, ainda mais trabalhando em casa, né? Então eu defino tarefas chaves, né, que eu preciso fazer todo dia para cumprir com uma certa produtividade que está dentro do que eu espero para cada dia.
E dentro dessas tarefas eu defino as prioridades de cada uma e ataco primeiro as mais importantes, obviamente, né? Então digamos que é segunda, né? Para dar um exemplo aqui, e eu preciso preparar um episódio do Descomplicando. Então essa tarefa obviamente vai ter uma prioridade alta. Digamos que na terça eu tenho que entregar alguma arte do Instagram, também fica como alta, e pode ser que eu precise fazer alguma análise, eu tenho alguma reunião de controle na terça, né? Bom, também vai como prioridade alta. Depois eu listo várias outras tarefas que eu preciso e quero fazer naquele dia, né? Nesse exemplo, essas 3 que eu comentei seriam minha produtividade mínima do dia, enquanto a lista completa seria a minha produtividade máxima. Então, eu sei o que eu preciso pelo menos para cumprir. Eu sei que eu preciso pelo menos cumprir, na verdade, a minha produtividade mínima, mas não necessariamente eu tenho que sair correndo para fazer tudo. E no começo eu até vou confessar aqui que foi complicado definir esse mínimo, porque, por exemplo, preparar um episódio do Descomplicando eu posso demorar 3 horas ou posso demorar 3 dias, dependendo do assunto que a gente for comentar aqui, né? Mas com o tempo eu fui conseguindo adaptar essa situação com essa... Tu vai desenvolvendo uma habilidade de saber quanto tu consegue fazer e o que tu precisa fazer. Então, com experiência vai ficando mais fácil. Então, quando eu termino o meu mínimo, né, eu já consigo deixar de trabalhar sem culpa. Então, se eu preciso fazer algo pessoal, talvez no meio do dia, né, e eu sei que eu já terminei esse mínimo, eu vou tranquilo, sem aquela correria na cabeça de estar pensando que eu tenho que voltar para trabalhar. Não quer dizer que eu faça sempre o mínimo, né? Tem dias que eu faço o máximo e até mais. Tem outros que eu faço a metade, mas nunca menos que esse mínimo. Então essa é a minha forma que eu tenho de contornar um pouco essa culpa por não estar trabalhando. E não sei se vai ajudar alguém ou não, mas eu queria contar essa experiência. Eu já vou confessar, né, que para mim, vou falar para ti, para o pessoal que nos escuta, para mim foi ligar aquele botãozinho lá do F, sabe? Eu me sentia muito culpada, pensando que eu tinha que fazer tal coisa, né? Ai, porque eu sou a dona do espaço, eu preciso dar o exemplo. Sim, eu não acho que eu tenha que somente falar para fazer, eu também preciso fazer as coisas, mas não é sempre. Ou mesmo em casa, né? Eu me cobrava muito porque eu tinha que deixar tudo organizado, dar conta do filho, fazer comida saudável para a criança e assim vai, né? Mas eu já estava ficando pirada de novo. Então hoje eu vou levando conforme eu consigo. Claro que eu não fico também procrastinando, tenho que fazer, vamos fazer. Mas eu não fico me cobrando em excesso e não fico me culpando. Claro, vai muito de uma situação onde a gente coloca na cabeça também de ir aceitando o que a gente consegue e não consegue fazer, né? E a prova vai muito no que eu vou comentar da próxima também, que é a questão do orgulho, né? Que é um estado mental de agradecer um pouco pelo que a gente tem e pelo que a gente já conseguiu, né? Se a gente for viver sempre em base a status e ao que o outro vai pensar, esse orgulho ruim vai nos correr de alguma forma, não tem como a gente escapar disso, né? Portanto, eu não tenho uma fórmula mágica aqui para compartilhar, eu só posso recomendar que a gente se desapegue um pouco do material, né, das aparências, e procure valorizar o que a gente já conquistou nesse mundo também, né, Cris? É verdade, eu sempre digo, os outros não vivem a nossa vida, os outros não pagam as nossas contas, os outros não calçam os nossos sapatos para saber aonde que eles apertam. Então vale fazer uma limpa das tuas redes sociais, por exemplo, porque lá é tudo lindo, é tudo perfeito, bate uma inveja, e nosso orgulho fala que se o outro consegue, eu também consigo. Mas será que aquilo lá tudo mesmo é real, né? Então a gente acaba entrando em todo aquele ciclo de trabalho escravo de novo. Que eu digo para vocês, né? Vivam a vida de vocês, não para querer ser igual ao outro e nem para dar satisfação aos outros. Vivam para aquilo que faz vocês felizes. Perfeito. O próximo eu nem vou me estender muito, né? Porque a questão da falta de organização não tem desculpa. A gente já comentou vários episódios aqui. Se esse é o motivo realmente de você estar trabalhando muito, coloque as coisas no lugar, faça tabelas, use aplicativos. A gente já deu dicas também de programas, softwares que são grátis para auxiliar nessas situações. Não precisa de nenhum centavo, né, para começar a usar e organizar a casa. Então, vai lá, monta a tua lista de prioridades e tudo que não for acrescentar valor no teu dia, né, no teu serviço, no teu negócio, deixa de lado e toca para frente, né, Cris? É isso mesmo, né? Vamos priorizar aquilo que é necessário, executar e aquilo que faz bem, né? O resto vai delegando ou deixa para depois sem culpa, mas também sem empurrar eternamente com a barriga, senão vira aquela bola de neve. Bom, e o último, antes de entrar já pro parte final do programa, que vai ser as consequências de trabalhar muito, né? Ficou o inventar trabalho, né? De novo, eu vou puxar a lista de prioridades aqui, que é importante pra gente evitar esse tipo de coisa. Então, quando for começar a fazer algo, a gente deveria pensar em que impacto essa tarefa vai ter no resultado final. Será que ela é realmente importante para que meu negócio siga funcionando, para que meus clientes estejam satisfeitos?
e com sucesso, obviamente, né? Para melhorar um serviço que eu tenho, para melhorar o meu ambiente de trabalho. E caso a resposta seja negativa para esse tipo de pergunta, a gente deveria deixar de lado e retomar ela em um momento mais oportuno. Claro, e não fica sofrendo por antecipação, né? Quando as coisas ainda não têm o menor sinal de estar acontecendo, não precisa estar sofrendo. Vai elencando as suas necessidades, desenvolvendo o teu trabalho, que tudo vai fluindo no momento que deve acontecer. Então vamos para a última parte desse programa já. Já ficou um programa bem longo, né? Que são as consequências do trabalho compulsivo para a gente deixar também um alerta aqui para quem está nessa situação e possa buscar ajuda, né? Entender que é uma situação um pouco complicada. E eu até vou deixar para ti isso, Gris, porque tu é da área da saúde, vai ter muito mais embasamento do que eu para falar do assunto, mas algumas coisas que eu descobri, eu vou comentar aqui enquanto eu preparava esse episódio, foi o seguinte. Bom, baixa produtividade, né? Tem estudos falando que a gente perde consideravelmente nossa produtividade quando a gente passa das 50 horas semanais. Problemas de saúde, como aumento de peso, transtorno de ansiedade, estresse, pressão alta, chegando até problemas cardiovasculares, né? Depressão, alcoolismo também. Problemas de relacionamento, obviamente, principalmente para quem está casado, namorando. Mas pode ter problemas de família também, né? Falta de sono, irritabilidade. Mas acho que o mais importante aqui, que eu adicionei nessa lista, na verdade, não encontrei em nenhum lugar, é que a gente está deixando de viver e a gente está perdendo um tempo precioso com os nossos seres queridos, né? Até tu já acabou elencando tudo de mais importante, né? Mas nós vamos entrando, o que acontece com todo esse processo é que nós vamos entrando num ciclo vicioso, e quanto mais a gente trabalha, parece que mais coisas a gente tem a fazer, né? Isso gera estresse, aumenta o cortisol, que é um hormônio necessário, mas ele é ruim, porque vão acabar iniciando processos danosos ao nosso corpo, né? Para compensar a ansiedade, a gente vai comer mais, vai engordar, vai se sentir culpado, vai acabar comendo mais ainda, porque já engordou, enfim. O excesso de peso aliado à má alimentação, ele contribui para vários problemas de saúde, incluindo a síndrome metabólica, né? A nossa autoestima, ela some, a gente fica irritado, acaba descontando em quem está por perto, come mais algumas besteiras porque já engordou, faz com que a gente durma mal, seja pela nossa mente que está mil, ou então pelo excesso de peso que a gente não consegue mais se acomodar na cama, acaba roncando, respira mal. A gente vira realmente uma bomba relógio ambulante, né? Acaba querendo vender o que a gente não é e aquilo que a gente não vive. Então, as nossas clientes, elas não vão comprar a nossa ideia e o pior cenário, enfim, já está montado. A gente tem que tentar vender aquilo que a gente realmente é, né? Então, o que eu digo é que para vocês cuidarem de si, da sua saúde, da sua mente, e até vou repetir, né? Tenham bons hábitos, façam exercício, uma boa alimentação, leitura, que isso só vai contribuir de forma positiva na vida pessoal e na profissional. Maravilha. E só para finalizar, né, e vou deixar umas últimas dicas aqui, digamos, não sei se é dicas, mas algumas ideias, que é a gente aprender a relaxar e desestressar. Eu sei que para alguns vai ser muito difícil, para outros vai ser um pouco mais fácil, mas é muito necessário e é muito divertido fazer isso também, né? Se for muito difícil para você, comece, não sei, com pausas curtas de 10 a 15 minutos para ler ou para fazer algo que você gosta. Depois vai aumentando esse tempo conforme for se habituando a isso, né? Sem extrapolar também muito. E o que eu posso dizer é, vamos viver e não só passar o tempo inteiro trabalhando, né, Cris? Com certeza, como a gente já comentou em vários pontos, o equilíbrio sempre é o que vale. Maravilha, mas hoje a gente vai ficando por aqui. A música de abertura do nosso programa é Feeling Good da PurplePlanet.com. E claro que na próxima semana a gente vai estar de volta com mais um assunto interessante para você. E até a próxima, Gris. Até a próxima.